ele acaba agora no dia 15 de atentar contra a sua própria vida, se enforcando. As imagens se Graça e paz, povo de Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala com você é seu irmão Eric Ribeiro, um simples servo de Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Agradeço a todos que estão chegando, se inscrevendo no canal. Sejam todos bem-vindos a fazer parte desta família. Que Deus te abençoe grandemente. Meus inscritos, eu amo vocês. Vejam bem, meu irmão, hoje eu vou conversar aqui com vocês um assunto muito delicado. Um presbítero daqui da Assembleia de Deus cometeu suicídio. Tá certo? Veja que situação. Meu irmão, vou dizer uma coisa a você. Você pregou o evangelho para uma pessoa. Ela aceitar Jesus Cristo na vida dela. Aquela pessoa ali, você tem que dar o suporte àquela pessoa. Você tem que estar ali cuidando, que nem Jesus Cristo fez e faz. Quando uma ovelha vem para a presença de Deus, ela precisa ser cuidada, precisa ser orientada, precisa ser visitada. Vou ser sincero a você, quase 13 anos do Evangelho eu tenho. E vou dizer a você aqui, nunca veio aqui ninguém para me visitar, para procurar saber que eu estava precisando de alguma coisa. Não teve essa pandemia toda aqui? Tudo isso? Eles não sabem que eu sou cadeirante, que eu tenho um negócio de relógio e tudinho, que eu parei de vender o relógio por causa dessa pandemia para não estar me expondo. Pergunta se alguém veio aqui, tu está precisando de uma cesta básica, está precisando de um pão? Não. Quando eles entram em contato comigo, é assim, conto com você hoje na igreja, viu, para pregar. Conto com você hoje na igreja para tocar. Conto com você hoje na igreja para dar seu testemunho. Mas não entre em contato comigo para perguntar, bom dia, meu irmão, como é que você está? Você está bem? Aí eu percebi que o negócio de muitos, não generalizando, é só interesse. Quer usar você para lotar a igreja, para encher a igreja e para ganhar dízimo e oferta. Você está me entendendo? Aí a gente tem um tempo que a gente abre os olhos. Tem uma mulher aqui uma moça do circo de oração que ela cometeu suicídio. Muita pressão na cabeça da mulher da igreja. Um dizia que ela estava certa, outro que ela estava errada, está certa, está errada. Muita pressão, ela não aguentou e cometeu suicídio. Esses homens aqui, que não o pastor Ailton José Alves, eles não vão visitar ninguém, irmão. Olha, o pastor é para visitar as ovelhas. Mas aqui as visitas é para tirar dinheiro das ovelhas, que nem tem áudio aí. O povo da Igreja Assembleia de Deus mandando os ombreiros e os diáconos, os presbíteros, ir na casa das pessoas de idade, dos aposentados, levar a Santa Ceia para tirar dinheiro delas. Em vez de ser ao contrário, eles ir lá para ajudar elas, para dar o suporte às pessoas de idade, os anciãos da igreja. Não, mas ele ia visitar essas pessoas para tirar dinheiro delas. Tinha que sair com dinheiro de lá de dentro. Quando não tinha dinheiro, tinha que pegar o número do cartão. E quando tivesse alguém da família lá, não era para falar nada, era para ficar calado. Tinha que ligar antes para saber se tinha alguém em casa. Se não tivesse, eles iam. Uma Santa Ceia. E na hora da Santa Ceia, pediu dinheiro ao povo, oferta e dízimo. Você vê no tempo desse que é para ele ir visitar essas pessoas para cuidar delas. Para perguntar que ela está precisando de um remédio, de um pão, de um alimento. Você está me entendendo? Mas é o contrário, ia lá visitar para tirar dinheiro dessas pessoas. Meu amigo, você tem um presbítero que passa, bem dizer, dedica quase toda a sua vida ao ministério. E o pastor nunca foi na casa desse presbítero. Dá nem um bom dia a ele, nem uma boa tarde. Não visita ninguém. Só vive no luxo, com um salário de 200 mil reais. Não visita ovelha, não visita ninguém. Porque o verdadeiro pastor tem que se preocupar com as suas ovelhas. Cadê aquele irmãozinho? Por que ele não está vindo para o culto? Vamos lá na casa dele, fazer uma visita a ele. Nisso aí o irmão se sente, meu Deus, eu sou cuidado por essa igreja se preocupa comigo, essa igreja cuida de mim. Mas hoje não, as pessoas só servem para dar dízimo, oferta, voto, dízimo, oferta, voto. Eles não se preocupam para saber que você tomou café, se você jantou, se você almoçou. Jesus Cristo tinha essa preocupação.
Quando faltou alimento ali para aquele povo, Jesus Cristo não despediu o povo com fome. Jesus Cristo tinha aquela preocupação, alimentou aquele povo. Hoje em dia não. Hoje em dia ele só faz tirar das ovelhas. Só querem tirar a lã das ovelhas, mas não querem visitar as ovelhas, não querem dar um suporte à ovelha. Minha filha, o que você está precisando? Meu filho, o que você está precisando? Estou aqui, a igreja está aqui, se põe aqui. É uma cesta básica, a gente vai trazer uma cesta básica para você. É uma oração, a gente está aqui dentro da sua casa, vamos orar por você aqui. Tem umas pessoas já preparadas para fazer esse trabalho. É muita gente, o pastor vai em uma casa, o outro vai em outra, mas não, o pastor só vive dentro de casa, comendo e dormindo, meu irmão. E com salário de 200 mil reais. Ainda tem pessoas que vêm defender. Olha esse presbítero aí que eu vou colocar aqui, Augusto aí, Josué Augusto, contando como foi que aconteceu isso aí. Olha que tristeza. Você acha que Deus não vai cobrar? Você acha que Deus não vai cobrar? Você acha que Deus vai deixar isso para lá, meu irmão? Você está me entendendo? Olha que tristeza. Um presbítero que viveu vários anos na Assembleia de Deus aqui, tirou a sua própria vida, cometeu suicídio, meu irmão. Será que esse presbítero tivesse o suporte da igreja? Tivesse o pastor lá visitando, cuidando dele? Tem muitos irmãos da igreja hoje em dia em depressão, meu irmão. E o trabalho do pastor é para cuidar daquela ovelha, visitar ela. Só dentro de casa comendo e dormindo, não fala com ninguém, todo arrogante, todo soberbo. Por isso que Deus está derrubando esse império. Por isso que Deus está derrubando esse império. Vocês estão me entendendo? Então, meus amados, fica aí com o vídeo aí do irmão Josué Augusto aí, que tem um canal muito abençoado aqui no YouTube. Eu convido vocês para ir lá no canal dele. É um homem de Deus. E fala a verdade, é corajoso. Tá certo? Que Deus abençoe e fiquem todos na santa paz de Deus. Veja que situação. Olá, boa noite. Com profundo pesar, e desde já quero oferecer as nossas condolências à família enlutada do nosso presbítero, de uma cidade aqui próxima, a poucos quilômetros da capital. Presbítero esse que desde moço era um homem dedicado, abnegado ao trabalho da igreja, casado, e ele acaba agora no dia 15 de atentar contra a sua própria vida, se enforcando. As imagens são fortes. Eu vou deixar aqui algumas partes da imagem ou das imagens censuradas para que vocês vejam. Denunciamos aqui já o tratamento dado ao presbítero Nelson, da cidade de Floresta, que morreu dentro do mato como indigente e por pouco não foi comido pelos urubus. Denunciamos aqui o tratamento dado a Almeida. Denunciamos aqui o descaso com a viúva do deputado federal Francisco Olímpio. Pastor é aquele que visita, pastor é aquele que aconselha, pastor é aquele que conhece onde as suas ovelhas moram, pastor é aquele que conhece a família e os problemas da família, pastor é aquele que dá assistência moral, espiritual e material. Podem dizer, olha, mas o presbítero que atentou e tirou a sua própria vida não foi o primeiro. Já denunciamos aqui uma irmã dirigente de círculo de oração em Casa Amarela que cometeu também o mesmo desatino. Cabe à igreja. A igreja é uma casa de assistência espiritual, de assistência moral, de assistência material. Mas pastores que só vivem de templo cheio, cultos no púlpito, e avião para a Europa, avião para os Estados Unidos, e o povo padecendo as maiores e vis dificuldades. Que tipo de pastor é você? Mateus capítulo 15, versículo 29 em diante diz o seguinte: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava a Deus de Israel.
Versículo 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem o que comer. E não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. Jesus é o sumo pastor. Jesus entendia as necessidades, entendia as dificuldades, entendia os anseios. Jesus conhecia não somente as pessoas que o procuravam, mas procurava saber as suas famílias. E curava, e aconselhava, consolava. Jesus era e é o sumo pastor. São pastores de púlpitos aos domingos, em casas cheias, de estarem com texto decorado, pregando a palavra, com a internet aberta. Com certeza não jejuam, não oram, não consagram, porque se assim fizesse, fazia como Jesus, e não está como um executivo de uma empresa internacional, com tanta necessidade em Pernambuco, no sertão, nas cidades. Olha, essa semana eu fiquei horrorizado. Uma família a qual eu conheço, e tem uma jovem que há mais de 30 anos jaz no leito. Eu conheci essa menina nova, uma menina bonita, uma menina tão educada, tão dedicada na obra de Deus, jaz no leito há mais de 30 anos. Eu pergunto, uma comissão da igreja designada para levar o conforto, o alívio espiritual, até uma ajuda material, um cadastramento dessas coisas que afligem o nosso povo, tem? Jesus, após curar a multidão, coxos, surdos, mancos, aleijados, Jesus não os despediu vazios. Jesus ficou com eles, atendeu a necessidade espiritual e a necessidade material. E todos saíram saciados, tanto espiritualmente como materialmente. Jesus não era despensa cheia, né, com carros, com seguranças armadas, carros blindados, mesmo que houvesse na época. Jesus não faria a mão disso. As famílias estão vivendo sérios dilemas e seríssimos problemas, a ponto de um presbítero da igreja atentar e tirar sua própria vida. E digo que não foi o primeiro e não será o último, se esse povo que se chama pelo nome de Deus não abrir os olhos e voltar para a realidade e deixar de tanta idolatria, de tanto desserviço ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de Jesus não são templos bonitos. Igreja de Jesus é aquela na qual ele coloca um pastor para atender a necessidade espiritual do povo, a necessidade da alma, do corpo e do espírito. Não é para arrecadar cesta básica e vender, não é para vender camisa para usufruir altos lucros, não é para vender, para editar livros copiados de outros e editar para vender, para sugar, além dos dízimos e ofertas, os recursos do povo, e o povo padecendo grandes necessidades. Eu aviso, eu digo, eu grito, porque ainda há tempo. Larguem as mordomias, as riquezas, as regalias, o luxo. E se vocês têm um chamado de Deus, atentem para a necessidade espiritual da alma e do corpo das pessoas. Portanto, está aí, meus irmãos, a minha indignação. Esta é a grande realidade e eu não posso me calar. Que Deus em Cristo vos abençoe.